Muitos pais ficam preocupados se vão conseguir saber ou não se o filho tem algum problema na visão. Mas sabia que esse processo de perceber se algo está errado é muito mais fácil do que você imagina? É só prestar atenção nos detalhes. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no Consulta Marcada de hoje. Então fica aí com a gente. Roda a vinheta. Chegou a hora da sua consulta marcada. Aqui no podcast da Unimed Vitória, a receita é simples. Informação onde você estiver. Consulta Marcada está começando e o tema de hoje é como aprender a identificar problemas na visão das crianças. Para falar tudo sobre esse assunto, a gente trouxe aqui a doutora Valéria Schiffler, que é oftalmologista especializada em oftalmopediatria. Não é isso mesmo, doutora? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Fique à vontade, esse aqui é seu consultório agora. Obrigada pelo convite. Doutora, eu vou começar logo perguntando o tema do podcast. Quais são os principais sinais que uma criança dá quando algo não está indo bem na visão dela? Sim, vários são os sinais, mas basicamente os pais têm que ficar atentos às crianças que estão com mau desenvolvimento na escola, a professora queixando da falta de atenção da criança na escola, uma criança que esfrega muito os olhos, ela coça muito os olhinhos, mesmo não estando com sono, porque é comum a criança estar com sono, ficar esfregando os olhinhos. Mas não está no horário de dormir, a criança não está com sono e constantemente ela coçando os olhinhos. Apertando, franzindo a testa, aproximando muito da TV para poder assistir alguma coisa. Ficar atento se a criança está pulando a linha na hora que ela vai fazer uma leitura. São sinais que os pais podem perceber logo de cara. Sim. A senhora falou aí da escola, né? Só para ressaltar, então, a escola tem um papel muito importante, às vezes, para ajudar a identificar, né? Muito importante. Aliás, muitas crianças que eu atendo até vêm, quando a gente faz o primeiro atendimento, a pergunta veio por algum motivo especial? Vinha a pedido da professora. A professora percebeu que ele não está bem na escola. E eu gosto muito de me direcionar à própria criança, quando ela é maiorzinha. Eles mesmos vão me respondendo. Se eu estiver sentado lá atrás, tia, eu não consigo enxergar. Então eu peço à professora, peço à tia, para ir lá perto para copiar do quadro. Porque eu não consigo ver o que ela está copiando. Então é muito comum as crianças virem ao consultório, até muitas vezes de primeira consulta, indicada pelos professores, que estão sempre muito atentos. E assim, estão de parabéns, porque eles prestam bastante atenção e repassam aos pais exatamente o que está acontecendo na sala de aula. Agora, doutora, a gente está falando de crianças já maiorzinhas que vão à escola, né? Mas quando ainda é uma criança muito pequena, às vezes é um bebê, como é que faz para saber se tem algum problema? Isso é muito importante também. Que existem problemas oftalmológicos que já vão nascer com a criança, né? Então, uma criança, um bebezinho, ele não tem a visão formada ainda. A visão vai se formando à medida que a luzinha vai entrando, a luz natural vai entrando pela pupila, chega no fundo do olho e vai desenvolvendo todo o sistema oftalmológico. E a visão vai se aprofundando, vai melhorando. Ela nasce com a visão embaçada e vai melhorando. Então, até uma certa idade, até um bebezinho vai enxergar meio metro, 1 metro, e isso vai distanciando, até chegar a uma visão normal. Na verdade, a visão da criança vai terminar de se formar aos 7 anos, quando o sistema está todo formadinho. Mas o bebê tem que estar acompanhando as brincadeiras dos pais. Então, o pai está brincando, mostrando um brinquedinho para um lado, a criança não acompanha. É um sinal de que tem algum problema. A gente pega e observa na pupila, às vezes tira uma foto, e o brilho da menina do olho, da pupila, não está vermelhinho, que é o certo, está esbranquiçado. É um sinal de problema. Outro também, criança lacrimejar com frequência. Muitas vezes nasce com o canalzinho da lágrima entupidinho. Que a gente fala obstrução do ducto lacrimal, nasolacrimal. Mas não é só isso, existe o glaucoma congênito, que também causa bastante lacrimejamento. Então, vários fatores os pais também precisam observar. Muitas crianças nascem também com o olhinho desviado, o estrabismo. Já nasce assim, né, muitas doutora? crianças nascem, porque a visão não é, como eu falei, a visão ela não é formada, a criança vai desenvolver a visão. E a gente já nasce com um grau alto de hipermetropia,
Então a gente não enxerga, tem um grau de hipermetropia por conta do tamanho pequenininho do globo ocular, o olho fica viradinho um pouquinho para dentro. Até que ponto aquele estrabismo que a gente nasce é normal ou quando remete-se a algum problema real? Então tem que se identificar também. Então o bebê também necessita vir ao consultório fazer a primeira consulta de rotina para identificar problemas na retina, no fundo do olho, que lá no fundo do olho vai ser formada a visão. Então, se tiver algum sinal de má formação na retina, se tiver uma catarata congênita, que graças a Deus hoje em dia é raro até encontrar, infecções que hoje as mães já acompanham mais o pré-natal, então é raro encontrar também, mas encontra-se ainda, tumores, até tumores. Então tem que ser feita a primeira consulta com o oftalmologista e acompanhar o grau, porque já dá para fazer uma refração logo pequenininho, com 1 aninho. Então a gente acompanha o grau que tem que ser. Ele vai diminuindo, tem que ser isso que vai acontecer, e a gente tem que identificar qual é o grau, que tipo de grau, se tem problema. Então mesmo a criança não conversando, não referindo o problema que ela tem na dificuldade escolar, nós conseguimos identificar o problema. Entendi. Tá? E o pai e a mãe também conseguem perceber. Se a criança começou a andar, ela é uma criança que tropeça, cai com frequência, bate a cabeça com muita frequência num vidro, numa quina de mesa. Pode ser um problema oftalmológico também. E é também. aquilo que você falou também, né? Se o pai tá brincando, chamando a atenção da criança e ela não percebe, não vai o olhar não vai ao encontro do pai, né? Isso é muito importante observar. Tá? Mas geralmente os pediatras já pedem, agora de rotina, na cadernetinha da criança, já vem lá primeiro exame oftalmológico. Isso então, é muito legal. É muito bom. Até antigamente porque não existia. Quanto antes identifica, né, doutora, mais fácil é de tratar, reverter. Isso. Os problemas oftalmológicos infantis, igual eu falei, a visão vai se formar totalmente até os 7 anos de idade. Existem problemas oftalmológicos que a criança é muito difícil dela perceber. Ela mesma não vai conseguir referir o que ela está sentindo. Talvez ela refira assim, uma dor de cabeça se ela for maiorzinha, uma dificuldade se for nos 2 olhos. Agora, existe um problema que é bem comum quando o problema oftalmológico acontece em um dos olhos e o outro olho é perfeito. A criança ela não sabe perceber essa diferença. Então, no exame, a gente vai identificar quando tem que entrar com tratamento para tentar recuperar a visão daquele olho que a gente chama de olho preguiçoso. Um olho foi zerando o grau, o outro olho não. Permaneceu com um grau elevado, ou tem uma diferença muito grande de grau entre um olho e outro, há a necessidade de tratamento até essa idade. Porque se passar dessa idade, vai permanecer com um olho preguiçoso. Aí já não tem mais como reverter. Não tem. E uma pergunta frequente que os pais falam assim, mas dá para fazer cirurgia? Não dá. Não dá. Isso não tem tratamento. Isso foi estímulo que a gente tinha que ter feito antes. Então, enquanto se formava, né? Enquanto estava desenvolvendo a visão, se formava a visão da criança. Entendi. Então, essa é importante também, porque a criança não sabe identificar. No olho direito enxerga melhor que o esquerdo. Ela não tem essa percepção. Quanto é mais velho, percebe. E aí, geralmente, quando eles percebem, mais velhos, formam ao consultório pela primeira vez, aos 9 anos, 10 anos de idade, infelizmente, já é tarde. Aí já não tem que usar óculos mesmo. Às vezes vai usar óculos e o olho que estava com preguiçoso vai permanecer preguiçoso e então ela vai desenvolver mais a visão de um olho do que do outro. E aí vai ser uma criança com baixa visão em um dos olhos. Entendi. Tá? Aí vai desenvolver o quê? Lá no futuro vai desenvolver um estrabismo, vai precisar de cirurgia, mas não para corrigir a visão, para corrigir o desvio. Então são vários probleminhas que dão para perceber, mas é importante levar na consulta sim, porque eles não conseguem referir tudo. Entendi. Doutora, eu ia te perguntar assim, quais que são os principais problemas de visão nas crianças, os mais comuns que chegam aos consultórios? Hoje disparadamente é a miopia, né? Hoje disparadamente é a miopia porque mudou muito o estilo de vida. O nosso estilo de vida mudou muito depois da pandemia, talvez, mas já vinha mudando antes. Porque a gente ficou trancado dentro de casa. E o que isso interferiu no problema de visão das crianças? Eu já posso imaginar em telas. A gente logo imagina. Tela e a não exposição ao ar livre. Por quê? Por que a não exposição ao ar livre?
Quando a criança brinca ao ar livre, é liberada uma substância no organismo da gente, é a dopamina. A dopamina é uma substância que é liberada, que faz com que o tamanho do globo, regule o tamanho do globo ocular, não deixa o globo ocular sair crescendo. E uma criança míope é um olho grande, é um olho comprido. Então, as crianças passaram a ficar mais dentro de casa, mais exposta à tela. E aí eu já chego para elas falando assim, olha, a tia não é ruim não, a tia não é má, não é o bicho papão não, e nem quer ser inimiga de vocês, porque tela é maravilhoso. Quem não gosta de um celular, quem não gosta... Eles são muito mais tecnológicos do que a gente. É uma nova geração, né? Eles entendem muito mais do que a gente diz, disparadamente. Então, não estou querendo cortar isso de ninguém. A gente tem que limitar. Então tem que ter um limite. Esse limite é importante para uma saúde ocular perfeita. Então a tela sim, ela aumenta o tamanho do globo ocular. Um olho grande é um olho míope. O que a miopia vem de ruim nisso? Bota o óculos e acabou. Não é só isso. Um olho comprido, um olho míope, ele causa um alongamento da retina. Eu sempre conto para eles o seguinte, imagina uma bola de soprar de festa de aniversário, que você vai soprando, soprando e ela rasga. A retina da gente, que é onde estão as célulazinhas que vão fazer vocês enxergarem, estão lá. Se ela vai crescendo, crescendo, ela vai rasgar. Se ela rasgar, eu vou enxergar mal ou perder a visão. Então vai ser um adulto com grandes chances de ter problemas sérios de visão, até cegueira mesmo. Então serão jovens hoje míopes que serão adultos em idade de atuar no mercado de trabalho com baixa visão por glaucoma, descolamento de retina. Então, na verdade, a prevenção hoje é para que nós tenhamos adultos com qualidade de visão. Sim. Essa é a grande preocupação. Nós já temos o exemplo que deu errado lá no Japão, na China, que aquelas crianças são extremamente tecnológicas, e foi de lá que veio essa pesquisa. Que tela, excesso de tela, ficar fechado em quartos jogando, é o que eles estão fazendo. A realidade mudou, eles não brincam mais ao ar livre. Sim. Assim, e aí a dopamina, que é estimulada pela luz do dia, ela estimula que pare uma substância que segure o globo ocular, que normalmente... Quer dizer, não fica crescendo o olho, como você falou, né? São as crianças indoor, dentro do quarto, e outdoor, fora do quarto. Então, são aquelas crianças que vão ter uma saúde ocular melhor, tá? Tem que ter atividade ao ar livre, tem que ter. Doutora, é justamente isso que eu vou perguntar agora. Você falou que tem que ter um limite para exposição a telas. Isso. Existe um tempo diário que a criança pode ficar exposta à tela com segurança? Ou é de criança para criança? É de criança para criança, mas teve Antes a gente ia por idade. Isso estava meio no chutômetro. Todo mundo botava assim, tem tantos anos, vai ficar tantas horas. Só que, assim, isso começou a ser tratado com um assunto bem mais sério agora. Porque realmente está muito alto o grau de miopia. Precisa chamar atenção mesmo, Precisa. Né? A miopia, assim, está ficando... As crianças estão ficando com um grau muito alto de miopia. Isso é preocupante demais, tá? Então, teve um congresso, se eu não me engano, foi em outubro, novembro, na Holanda, só sobre miopia. Nunca se teve um congresso só sobre um erro refracional. Então foi bem específico e lá parece que eles determinaram que para uma criança, adulto também tem problema de tela? Tem, porque vai ressecar e tudo. O olho vai lacrimejar, vai arder, vai cansar, mas não vai crescer o olho. Para a criança, foi determinado assim, 20-20. 20-20 é a visão perfeita do ser humano, sem necessidade de uso do óculos. 20-20. Então, colocaram lá 20 minutos de tela, 20 minutos de pausa. 20 minutos de tela, 20 minutos de pausa. Quer dizer, ficar 2-3 horas direto na tela não dá, né, doutora? Não dá mais. Tem que dar um intervalinho, dar uma voltinha. Levanta, vai beber uma água, vai fazer um xixi, vai lá na varanda, vai contar quantos aviões estão subindo, quantos estão descendo, vai olhar os passarinhos, vai abrir a janela, vai olhar o que for pela janela, vai olhar o que for pela varanda. Mas levanta um pouco da tela, pisca os olhos, pisca, vai olhar reto para o horizonte, para relaxar também a musculatura, tá? Com certeza. Tem mais problemas, doutora? Antes da gente começar o podcast, a gente estava falando sobre alergias, né? Que é um grande problema hoje em dia também. Aqui em Vitória, então, nem se fala, tá? Por que isso acontece, doutora?
A exposição, hoje em dia eles falam que alergia é a doença do século. Eu nem sei mais se você pode considerar desse jeito, mas as crianças estão muito alérgicas mesmo, tá? Por vários fatores, existem várias teorias, poluição externa, mas mesmo mudança de alimentação, tudo isso induz a crianças mais alérgicas. É muito comum criança alérgica. Crianças com alergia ocular, a alergia, é importante dizer isso também, a alergia não é ocular, ela se manifesta no olho também, tá? Entendi. Aí uma criança que vai lacrimejar com muita frequência, vai atrapalhar a qualidade de visão, porque uma criança que está dentro da sala de aula, está lacrimejando, ela não está conseguindo copiar e nem acompanhar, ela vai ter dificuldade. Então, ela vai e coça os olhos. No ato de coçar os olhos, ela muda o formato da frente do olho, da córnea. Aí desenvolve o grau do astigmatismo. Se ela continua coçando, o astigmatismo pode virar um ceratocone, que a córnea vira um conezinho. E aí já começa um problema mais sério, que baixa a visão. Se continua evoluindo, precisa até, muitas vezes, de cirurgia para corrigir o ceratocone. Tá? Essa alergia pode ser uma alergia externa também? Por usar alguma coisa? Pode, tem muitas crianças, as meninas, muito comum menina, que adora se maquiar. Então elas vão, às vezes, para a escola toda maquiadinha, chega 2 dias depois no consultório com o olhinho todo inchado. Então, eu proíbo. Não, difícil, né? Eu não proíbo nada, eu converso muito com elas, assim, você pode fazer, mas tem que limpar muito bem, tem que lavar o olhinho, se a mamãe e o papai puderem comprar uma maquiagem anti-alérgica. Então, tudo é uma questão de negociação com a criança, que, como eu te falei, eles estão muito mais evoluídos, eles entendem tudo que se conversa com eles, é fácil conversar. Aí tem muitos pais que falam assim, mas como que eu vou tirar uma tela? Eu não consigo tirar uma tela, ele vai gritar, vai chorar, vai espernear. Tudo é negociável, tudo é negociável. Então a gente tem que ter uma conversa sincera para poder nós termos crianças com saúde ocular perfeita, senão vão ser adultos sem qualidade de visão. Com certeza. Doutora, a gente está indo para o fim do nosso podcast, então eu queria que você deixasse um recado fundamental para quem está assistindo esse episódio. O que todo mundo precisa sair daqui entendendo, sabendo? Aos pais, aos tios, aos avós, aos professores, assim, é muito importante a observação das crianças. Seja uma criança na idade escolar, seja um bebê, qual é o comportamento dela? Tem crianças que não são verbais ainda, né? Mas são crianças irritadas, são crianças que não participam, são crianças muito arredias e são, às vezes, diagnosticadas com várias coisas. Muitas vezes, essa criança simplesmente não está conseguindo enxergar bem. Então, observe, você apontando, você brincando, você conversando, se a criança está te acompanhando, se ela está conseguindo seguir o que você está mostrando para ela. Isso é muito importante. Nas crianças verbais, perguntar, tampa um olhinho, brinca de tapa-olho, brinca de piratinha, está enxergando com os 2 olhos direitinho, se não tiver outro problema. E as professoras ficarem atentas nas escolas, acho isso muito importante também. Muito legal essa parte que você falou, doutora, só para ressaltar, de interagir de maneira lúdica, né? Para descobrir esses probleminhas, assim. Sim. Eles participam bastante. Vamos fazer um piratinha hoje, vamos brincar, tampa-olho, não sei o quê. É muito importante essa participação. Lógico, gente, assim, cuidar de criança, cuidar de qualquer um, dá trabalho? Dá. Dá trabalho, mas tem que ser a nossa função. É isso aí. Doutora Valéria Schiffler, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer tantas dúvidas aqui. Foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu. Obrigada, tá? Tá ótimo. A gente acaba aqui o nosso episódio do Consulta Marcada, mas semana que vem tem mais. Então, se você tiver alguma sugestão sobre a qual você quer que a gente fale aqui no podcast, manda pra gente. O nosso e-mail é consultamarcada@unimedvx.com.br. Até mais. Essa foi a sua Consulta Marcada. Te esperamos no próximo episódio. Unimed Vitória.